Imagine descobrir que o maior inimigo de um homem não é o mundo lá fora, mas a própria casa onde ele cresceu. Por trás do sorriso encantador de muitos psicopatas narcisistas, existe um vínculo doentio com a mãe. Um pacto silencioso que molda monstros emocionais e destrói tudo ao redor. Este vídeo não é para quem tem medo da verdade, porque hoje vamos expor as coisas mais sombrias dessa relação, aquelas que ninguém tem coragem de falar. Você já suspeitou que alguém perto de você vive essa prisão invisível? Ou até reconheceu esses sinais na sua própria história? Comente aqui embaixo o que você já presenciou, porque entender essa verdade pode ser a única forma de quebrar esse ciclo. Sabe aquela história de que algumas pessoas nascem ruins? Pois é, a realidade é bem mais complexa. O psicopata narcisista não surge do nada. Ele é moldado, pouco a pouco, dentro de um ambiente onde o amor não é puro nem seguro. Ele cresce aprendendo que carinho tem preço, que para ser aceito precisa se anular ou fingir ser alguém que não é. Essa dinâmica, que parece normal para a criança porque é tudo que ela conhece, vai deixando cicatrizes invisíveis que ela carrega para a vida adulta. Dentro de casa, o que deveria ser abrigo vira um campo minado. Uma palavra errada, um gesto diferente, e pronto. Vem a punição silenciosa, a humilhação ou a frieza. Com o tempo, essa criança entende que para sobreviver emocionalmente, precisa se esconder atrás de máscaras. Máscaras de força, de indiferença, de controle. Ela aprende a recalcular cada emoção antes de mostrar, porque mostrar o que sente é perigoso. E é aí que começa a nascer aquela pessoa que, anos depois, muitos chamam de fria ou sem coração. O mais cruel é que por trás dessa frieza toda, existe um vazio enorme e uma dor que nunca foi cuidada. O adulto que manipula e controla os outros hoje, um dia, foi a criança que só queria um abraço sincero, mas recebeu indiferença ou desprezo. E esse ciclo é tão silencioso que muitas vezes ninguém percebe o que está acontecendo até ser tarde demais. O mundo só vê o personagem pronto, carismático, confiante, mas emocionalmente anestesiado. Entender essa origem não é sobre justificar o que um psicopata narcisista faz, mas sim sobre enxergar como essas raízes profundas criam adultos quebrados. E se você cresceu num ambiente parecido, talvez isso te ajude a perceber que aquela dor que você carrega não é fraqueza. É sinal de que você merecia muito mais do que recebeu. Falar sobre isso, se reconhecer nessa história, pode ser o primeiro passo para quebrar o padrão e não repetir esse ciclo com quem você ama. Quer compartilhar? Conta nos comentários se alguma parte dessa história faz sentido para você. Existem dois tipos de mãe que aparecem com frequência na história de quem se torna um psicopata narcisista. A primeira é a mãe narcisista e controladora, aquela que nunca enxerga o filho como um ser independente, mas como uma extensão de si mesma. Essa mãe exige perfeição em tudo, e se algo sai do script dela, a punição vem na forma de silêncio, desprezo ou até humilhação. O amor dela nunca é de graça, é uma moeda de troca. Você só merece carinho se fizer o que eu quero. Essa dinâmica ensina a criança, desde cedo, que para ser amada precisa se anular. Do outro lado está a mãe vítima ou ausente. Ela não controla, mas também não oferece segurança emocional. Muitas vezes, por ser instável, deprimida ou dependente, acaba colocando o filho no papel de cuidador emocional. Essa criança cresce tendo que consolar, proteger ou até mediar conflitos que não são responsabilidade dela. É como se a infância fosse roubada, obrigando a criança a amadurecer cedo demais. Para aguentar o peso que não deveria estar nos ombros dela, essa criança aprende a se desligar emocionalmente. É um mecanismo de sobrevivência que mais tarde vira frieza. Nos dois casos, a mensagem que fica para a criança é a mesma. Ela não é amada por quem é, mas pelo que faz, pelo papel que desempenha. E é justamente esse tipo de amor distorcido que vai moldando uma mente que aprende a usar máscaras. Máscaras para agradar, para manipular, para se proteger. E quando esse padrão não é quebrado, a criança cresce acreditando que controle e dominação são as únicas formas de se sentir segura no mundo. Perceber essas duas faces é doloroso, mas necessário. Porque só quando a gente entende o que aconteceu lá atrás, é que começa a fazer sentido o vazio e o comportamento de hoje. E se você se reconhece em alguma dessas histórias, seja como filho ou até como mãe, é o momento de refletir. Será que esse ciclo não pode ser interrompido? Fala nos comentários se essa parte mexeu com você, porque compartilhar essas experiências pode ajudar outras pessoas a enxergarem também. Essas feridas da infância não aparecem em exames, mas moldam a vida inteira de uma pessoa.
Quando uma criança cresce ouvindo críticas o tempo todo, sendo humilhada ou ignorada, ela aprende algo devastador, que não é suficiente do jeito que é. O abraço que deveria acalmar vira silêncio. O olhar que deveria transmitir amor vira frieza. E aos poucos, essa criança começa a acreditar que sentir é perigoso, que mostrar suas emoções só traz mais dor. Para sobreviver, ela cria uma espécie de armadura invisível. Aprende a fingir que está tudo bem, a agradar para evitar punições, a manipular para conseguir migalhas de atenção. É um jogo injusto, porque a criança nem entende direito o que está acontecendo, mas precisa aprender rápido para não se perder no caos. Essa armadura, que um dia foi proteção, na vida adulta vira máscara. Aquele sorriso falso, a falsa confiança, a frieza calculada. E aí vem o grande problema. Essas feridas nunca cicatrizam sozinhas. O adulto que você vê manipulando, controlando, destruindo relações, muitas vezes é só aquela criança ferida tentando, de um jeito distorcido, se sentir segura. Ele não sabe como confiar, como amar de verdade, porque nunca aprendeu o que é amor seguro. E sem perceber, ele repete com os outros a mesma dor que um dia sofreu. Falar sobre essas feridas é difícil, mas necessário, porque entender essa origem é o primeiro passo para quebrar o ciclo. E se você se reconhece aqui, se percebe que viveu com essa sensação de nunca ser bom o bastante, saiba que não é fraqueza admitir isso, é força. Compartilha nos comentários se essa realidade fez sentido para você. Porque muitas vezes, só de colocar em palavras, a gente começa a tirar o peso que carregou sozinho por anos. Esse treinamento começa cedo, muitas vezes sem ninguém perceber. A criança faz algo errado, mente para escapar da bronca, e em vez de ser corrigida, ganha um sorriso de aprovação. Ou então ela demonstra frieza em situações que deveriam despertar empatia. E a mãe diz: "Você é forte, não chora à toa como os outros." Aos poucos, a criança entende que não sentir, não demonstrar vulnerabilidade e até manipular situações é visto como sinal de inteligência e poder dentro daquele ambiente. Esse reforço cria uma lógica perigosa. Para sobreviver, é melhor dominar do que ser dominado. O menino ou a menina começa a enxergar o mundo como um jogo onde quem controla ganha e quem sente perde. E como a criança só quer ser aceita e amada, ela vai se moldando a esse papel. Vai treinando as palavras, as expressões e até as emoções, aprendendo quando usar cada máscara para ter o que deseja. Com o tempo, esse comportamento deixa de ser consciente. Já adulto, o psicopata narcisista nem pensa duas vezes antes de manipular uma situação ou uma pessoa. Ele aprendeu que esse é o caminho natural das coisas, porque foi assim que sobreviveu quando era pequeno. A frieza que hoje machuca os outros, um dia, foi a única forma que ele encontrou para não sentir tanto a própria dor. Falar sobre isso não é para passar pano para ninguém, mas para entender como esse ciclo se forma. E, se você se identificou como alguém que cresceu nesse ambiente, perceber esse padrão pode te ajudar a quebrá-lo. Porque reconhecer que manipulação não é força, e sim uma defesa, é o primeiro passo para aprender a se relacionar de um jeito mais saudável, sem repetir a mesma dor que um dia te ensinaram a carregar. A adolescência é aquela fase em que todo mundo está tentando entender quem é. Mas para quem já carrega feridas da infância, esse período vira um verdadeiro laboratório emocional. O adolescente que está se tornando um narcisista percebe que, quando controla os outros ou consegue atenção, sente um alívio momentâneo daquele vazio que carrega por dentro. Ele começa a testar seus limites, aprende a falar o que as pessoas querem ouvir, a se mostrar forte quando, na verdade, está desmoronando por dentro. É nessa fase que as máscaras começam a se encaixar com perfeição. Ele descobre que pode ser o amigo divertido, o aluno brilhante, o filho exemplar, e ao mesmo tempo, alguém frio e calculista quando sente que precisa se defender. Essa habilidade de mudar de pele conforme a situação se torna uma ferramenta de sobrevivência. E, com o tempo, ele nem percebe mais que está atuando. Para ele, ser autêntico é perigoso. Então é melhor continuar no personagem. E tem mais. Essa sensação de poder que vem ao humilhar, enganar ou manipular os outros cria uma espécie de vício. O adolescente entende que se dominar os outros, não precisa lidar com a própria dor. É cruel, mas é assim que ele se protege do medo de ser rejeitado ou abandonado de novo. Cada vitória no jogo da manipulação reforça esse padrão, que depois se consolida na vida adulta. Esse ciclo, infelizmente, passa despercebido por muita gente ao redor. Pais, professores e amigos acham que é só uma fase, quando na verdade é o início de um comportamento que vai marcar relacionamentos futuros.
Entender isso é importante, não só para quem passou por algo parecido, mas também para quem convive com adolescentes. Porque, quanto mais cedo essa dor for reconhecida, maiores são as chances de quebrar o padrão antes que ele se torne uma prisão para a vida inteira. Na vida adulta, tudo parece normal. Trabalho, amigos, relacionamentos, contas para pagar. Mas por dentro, o psicopata narcisista ainda está preso à mãe. Essa ligação não é visível aos olhos de fora, mas é como um cordão invisível que mistura culpa, medo e uma necessidade insaciável de validação. Ele pode morar em outra cidade, não falar com ela todos os dias, mas a voz dela ainda ecoa na mente, ditando o que ele deveria ser ou fazer. Esse vínculo psíquico é poderoso porque foi construído lá atrás, na infância, quando a mãe era a única referência de amor e segurança, mesmo que fosse um amor distorcido. Por isso, cortar essa ligação emocional parece impossível. Ele pode até se afastar fisicamente, mas se sente errado ou culpado só de pensar em desapontá-la. É como se tivesse uma dívida eterna que nunca consegue pagar. Essa sombra se reflete em tudo, nas escolhas profissionais, nos relacionamentos amorosos e até na forma como ele enxerga a si mesmo. Muitas vezes, ele busca parceiros que reproduzem aquele mesmo padrão de controle, porque é o que lhe é familiar. E quando percebe que alguém ameaça essa lealdade invisível com a mãe, entra em conflito, como se estivesse traindo quem lhe deu a vida. Entender esse cordão invisível é difícil e doloroso, mas é o primeiro passo para se libertar. Porque enquanto essa voz continuar mandando, ele nunca vai se sentir livre de verdade. E se você se reconhece nesse tipo de prisão emocional, saiba que não é fraqueza admitir isso. É coragem. Falar sobre essa culpa silenciosa pode ser o início de uma jornada para reconstruir sua identidade, sem precisar da validação de ninguém. Nem mesmo daquela mãe que um dia te ensinou a viver com medo. Estar num relacionamento com alguém que carrega essa sombra materna é como viver com um fantasma sempre presente. A parceira, ou parceiro, percebe que nunca está em primeiro lugar. Não importa o quanto se dedique, a mãe sempre está ali, como uma terceira pessoa no relacionamento. Às vezes, ela não aparece fisicamente, mas está em cada decisão, em cada dúvida e até nos momentos mais íntimos, como uma voz silenciosa que dita as regras. O mais cruel é que, para quem está de fora, a mãe pode parecer a pessoa mais doce do mundo. Ela liga, se mostra preocupada, faz comentários inocentes, mas por trás existe um radar emocional poderoso, sempre pronto para detectar qualquer ameaça ao controle que exerce sobre o filho. E basta um comentário ou um silêncio calculado para que o parceiro comece a se sentir inseguro, culpado ou inadequado. Essa interferência vai minando o relacionamento aos poucos. O parceiro começa a sentir que precisa competir por atenção e lealdade, algo que desgasta e adoece emocionalmente. E o pior é que o narcisista, mesmo adulto, muitas vezes não enxerga isso como um problema. Ou prefere não enfrentar a mãe, porque lá no fundo tem medo de perder aquele amor condicional que sempre guiou sua vida. Entender essa dinâmica é essencial para quem vive essa situação. Porque não se trata de uma sogra difícil, mas de um laço emocional tóxico que precisa ser reconhecido para que limites sejam colocados. Se você já viveu algo assim, sabe o quanto é desgastante tentar competir com um trono que nunca deveria ter sido seu. E falar sobre isso, compartilhar sua experiência, pode ser um alívio e, quem sabe, o primeiro passo para entender que você não está sozinho nessa batalha. Esse é um dos pontos mais tristes dessa história. O padrão não fica no passado, sem consciência ou cura. O que o psicopata narcisista aprendeu na infância, ele leva para a vida adulta, repetindo com os outros a mesma dor que um dia sofreu. Ele passa a tratar os filhos, os parceiros e até amigos com a mesma frieza, manipulação e controle que experimentou em casa. É como se aquele manual de relacionamentos tóxicos estivesse tão enraizado que ele nem percebesse que está reproduzindo um abuso que jurou nunca fazer. Os filhos crescem nesse ambiente carregado de críticas, de cobranças e de medo, acreditando que amor é sinônimo de dor e aprovação é sinônimo de obediência. Assim, sem nem perceber, o ciclo se renova de geração em geração. E o mais cruel é que, como esses padrões são silenciosos e muitas vezes sutis, ninguém de fora enxerga a profundidade do problema. Para os parceiros, esse ciclo é igualmente destrutivo. Eles entram na relação acreditando no charme e na segurança que o narcisista parece oferecer, mas aos poucos percebem que estão presos num relacionamento sufocante, onde cada gesto é calculado e cada emoção é usada contra eles. O abuso emocional é constante.
mesmo que muitas vezes não seja visível para o resto do mundo. Quebrar esse ciclo não é fácil, mas é possível, e começa com a consciência. Entender que esse comportamento não é natural, que não é só o jeito dele, é o primeiro passo para buscar ajuda e colocar limites. Porque o que não é curado acaba sendo herdado, e só quem escolhe interromper o padrão pode mudar essa história para as próximas gerações. Por fora, parece que o psicopata narcisista tem tudo sob controle: independência, sucesso, até relacionamentos que parecem sólidos. Mas por dentro, ele está preso. Essa prisão não tem grades físicas, mas é tão real quanto qualquer cadeia. É aquela voz interna que nunca silencia, que cobra, que critica, que repete as mesmas mensagens da infância. Você nunca é suficiente. Você precisa provar seu valor. Se você errar, vai ser abandonado. Essa prisão emocional se esconde atrás de máscaras de poder e autossuficiência. Ele pode mudar de cidade, cortar contato com a mãe, construir uma vida nova, mas nada disso apaga o que ficou programado no fundo da mente. O vazio continua. A necessidade de validação continua. E sem perceber, ele repete os mesmos padrões que o prendem. O que mais dói é que para esse adulto, admitir essa prisão interna significa encarar uma vulnerabilidade que ele passou a vida toda tentando esconder. É mais fácil fingir que está bem, que é forte, que não precisa de ninguém. Mas por dentro, a sensação é de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega, como se a liberdade fosse uma promessa que ele nunca vai cumprir. E é por isso que muitos nunca conseguem se libertar de verdade. Porque a chave dessa prisão não está fora, está dentro. Só quando existe coragem de encarar a dor, de aceitar a criança ferida que ainda existe lá dentro, é que esse ciclo começa a enfraquecer. Até lá, ele pode parecer livre para o mundo, mas a mente continua sendo o cárcere onde ele mesmo se mantém refém. Por fora, parece que ele está livre, mora longe, tem a própria vida, talvez até corte contato com a mãe. Mas por dentro, essa liberdade é só uma ilusão. A voz dela continua ali, repetindo as mesmas cobranças da infância. Você nunca é suficiente. Ninguém vai te amar como eu. Se você errar, vai ser abandonado. Essa programação emocional é como um vírus no sistema, algo que ele não vê, mas que controla cada decisão, cada relacionamento, cada tentativa de ser feliz. É por isso que tantos psicopatas narcisistas, mesmo parecendo confiantes e bem-sucedidos, vivem num estado constante de inquietação. Eles sentem que precisam provar algo o tempo todo, para os outros, mas principalmente para aquela voz interna que nunca silencia. E por mais que tentem se afastar fisicamente, a prisão emocional continua firme, mantendo-os presos a um padrão de comportamento que só traz mais dor. Essa prisão é o que os impede de criar vínculos saudáveis. Porque para confiar, amar e se entregar de verdade, é preciso sentir segurança. E eles nunca conheceram isso. No fundo, tudo parece uma ameaça. Amar demais, mostrar vulnerabilidade, depender de alguém. Então, eles se escondem atrás de máscaras de força, de controle, de frieza. Mas, por trás dessas máscaras, existe um medo enorme de reviver o abandono que sentiram lá atrás. E essa é a parte mais triste dessa história. Muitos nunca percebem que a chave para sair dessa prisão está dentro deles. Eles continuam correndo atrás de validação, de poder, de relacionamentos que alimentem o ego. Mas nada disso traz paz. Porque enquanto a voz da mãe continuar mandando lá no fundo, qualquer liberdade será apenas uma aparência. E a verdadeira paz continuará sendo algo distante, quase impossível de alcançar. Entender essa dinâmica é como acender uma luz num quarto escuro. De repente, tudo faz sentido. Os padrões de comportamento, as reações desproporcionais, aquela sensação constante de estar preso em algo que você não entende. E é nesse momento que nasce a oportunidade de mudança. Porque quando a gente enxerga a raiz do problema, tem a chance de parar de se culpar e começar a se proteger de verdade. Para quem já amou um psicopata narcisista, essa compreensão é libertadora. Ela mostra que nada do que você fez ou deixou de fazer teria mudado o resultado, porque a prisão emocional dele já existia muito antes de você chegar. E principalmente, ajuda a entender que a culpa nunca foi sua. Você foi vítima de uma história que começou bem antes de cruzar o caminho dele. Esse conhecimento também é a chave para impedir que a dor continue passando de geração em geração. Porque quando alguém decide encarar esse padrão de frente, começa a criar um novo caminho. Começa a oferecer para os filhos o que nunca recebeu. Um amor seguro, um ambiente onde sentir não é perigoso e onde não é preciso usar máscaras para ser aceito. E é por isso que falar sobre esse assunto é tão importante.
Cada pessoa que entende essa dinâmica tem mais chance de quebrar o ciclo e escolher um futuro diferente, para si mesma e para quem vier depois. Se esse tema mexeu com você, compartilhe sua experiência. Às vezes, uma história dita em voz alta é exatamente o que outra pessoa precisa para começar a enxergar a própria verdade e, finalmente, se libertar. No fim, tudo isso mostra uma verdade dura, mas necessária. Ninguém nasce monstro, mas muitos são moldados por ambientes que deveriam ter sido de amor e segurança. O psicopata narcisista é o resultado de um ciclo de dor que se arrasta por gerações, e que só pode ser quebrado quando alguém tem coragem de enxergar o que está escondido no silêncio. Essa coragem não é sobre perdoar ou esquecer. É sobre entender, se proteger e decidir que a história não vai se repetir. Porque cada vez que alguém escolhe curar as próprias feridas, está abrindo caminho para um futuro onde relacionamentos podem ser mais leves, saudáveis e verdadeiros. E se esse vídeo fez você perceber algo sobre si mesmo ou sobre alguém próximo, não ignore esse sinal. Escreva nos comentários, compartilhe essa conversa. Às vezes, a sua voz pode ser a força que outra pessoa precisa para enxergar que não está sozinha. No fim, a liberdade não vem de se afastar fisicamente, mas de reconhecer o que te prende emocionalmente e escolher quebrar esse ciclo agora. Porque a maior vingança contra um passado de dor não é carregar essa dor para sempre, mas finalmente encontrar a paz que ele tentou te